Olá amigos, bem-vindo a mais uma videoaula. Na videoaula de hoje irei falar um pouco de produto vetorial. Mas antes gostaria de pedir que, se você ainda não é inscrito no meu canal, que se inscreva, ative o sininho de notificação, dê um like, que tudo isso ajuda a fortalecer o canal. E gostaria de lembrar também que no canal tem vídeos sobre o assunto de área, de volume, equação do segundo grau, como resolve uma equação do segundo grau, como resolve uma equação do primeiro grau, como resolve uma equação logarítmica, como resolve os conceitos de trigonometria, como calcular um seno, um cosseno, uma tangente. Então, se você está vendo esse vídeo pela primeira vez, pode fazer uma busca no canal que tem sobre esses outros assuntos também. Mas vamos aqui ao conteúdo do vídeo, que é falar sobre produto vetorial. Então, quando a gente vai falar sobre produto vetorial, a primeira coisa que eu tenho que analisar, ou que eu tenho que ter, são dois vetores, que nem eu tenho aqui, o vetor A e o vetor B. Esse vetor A e esse vetor B vai produzir um novo vetor, que nem a gente pode estar vendo aqui de roxo aqui, é um novo vetor que é perpendicular tanto a o vetor A, que nem a gente está vendo aqui o ângulo de 90, e ao vetor B, tá? Então, o produto vetorial de A com B produz um novo vetor perpendicular a A e B. Mas qual é o conceito, então, de produto vetorial? Vou tentar desenhar aqui. Pense numa corda. E aqui no meio dessa corda, aqui nessa extremidade aqui, eu vou pensar... Pense que essa corda, eu enrolei essa corda em uma bola. Quando eu esticar essa corda nessa direção e nessa direção aqui, ó, aqui e aqui, o que vai acontecer com essa bola? Ela vai ou subir ou vai descer. A gente fala assim, a grosso modo, que ela vai pular para cima, sair para cima ou vai sair para baixo. Se você pega uma corda, passa bem no meio de uma bola resistente, e puxa essa bola, né? O que vai acontecer com essa bola? Ela vai espirrar. Ela vai espirrar ou para cima ou para baixo. Quem que vai determinar se ela vai espirrar para cima ou para baixo? O que vai determinar aqui nessa situação é qual das duas pontas eu vou puxar primeiro. Por mais que eu tente puxar simultaneamente, uma das extremidades vai começar a agir primeiro, ou seja, eu vou colocar uma força, eu vou colocar força nas duas extremidades, mas uma vai começar a agir essa força primeiro. Aí essa força, como a gente já está estudando o conceito de produto vetorial, essa força a gente faz uma equivalência dessa força, então, usando o conceito de vetor. Então, a gente tenta representar essa força dentro da matemática usando o conceito de vetor. Então, digamos, para cá eu possa ter, então, uma força A, puxo essa corda, eu estou empregando uma força ali que eu vou representar essa força por um vetor que tenha, digamos, a magnitude do vetor A. E para cá, uma outra força, B, que tem então a magnitude do vetor B. E aí, a hora que essa bola sai aqui, ela sai porque eu produzi uma força ali nela, né? E ela vai espirrar e ela vai sair ou para cima ou para baixo, devido à energia que eu coloquei ali. Essa energia a gente pode, digamos, falar que essa energia é uma força que agiu ali e fez com que a bola subiu ou desceu. Aí essa energia também eu vou representar através do quê? De um vetor. Aí esse vetor é o que eu chamo de produto vetorial de A com B. Ele pode ser vertical ou essa força, esse vetor que vai representar minha força pode ser vertical, né, sentido para cima ou para baixo. Aí depende, que nem novamente eu estou falando aqui, depende de quem de qual das extremidades eu vou puxar primeiro esses dois cabos. Qual das extremidades eu vou puxar primeiro? Dependendo de quem eu puxo, primeiro ela sai para cima ou ela sai para baixo. Tá? Então, esse é o conceito de produto vetorial. Eu tenho duas forças agindo e essas duas forças vai produzir uma terceira força. E essa terceira força é o que a gente chama, a gente denota essa terceira força também por um vetor que eu quero representar, né? Eu quero fazer representação desse acontecimento, né?
Então, eu estou denotando as duas primeiras forças que eu tenho por vetor. Então, a terceira força, que vai fazer com que a bola suba ou desça, eu vou representar por um vetor. Aí esse vetor pode estar apontado para cima ou pode estar apontado para baixo. Tá? E vai ser sempre perpendicular às duas forças que a gente tem logo de cara, que seriam as forças A e B. Aí a pergunta que se faz é assim, como que eu sei que essas forças vai ser... Como que eu sei que esse vetor, que é o produto vetorial de A com B, ele está para cima ou ele está para baixo? Aí a gente usa essa regra da mão direita, que nem está aqui no desenho aqui, ó. Tá vendo que a mão está fechando do X para o Y, nesse sentido aqui? Ela está fechando do X para o Y. Então, quando acontece isso, a força está apontada para cima. Isso aqui eu posso representar, vou fazer o desenho aqui assim, ó. Aqui está X, aqui está Y. Se a força está nessa direção aqui, tá? Aí a gente fala que a regra da mão direita está apontada para cima, que é o que o desenho está fazendo aqui. Se eu pegar e fazer isso aqui, ó, aqui Y e aqui X, agora o X aqui está negativo. Então aí seria a regra da mão direita, mas aí estaria apontado para baixo. Estaria apontado para baixo. Mas na hora de fazer as contas, é importante também levar em consideração quem a gente coloca primeiro. Por exemplo, na hora de fazer as contas, a gente vai montar IJK, que é a base do novo vetor. Eu não sei as coordenadas do novo vetor, então vou colocar IJK. Aí, por exemplo, nesse sentido que a gente, nesse primeiro aqui que eu posso falar, que a gente está no sentido anti-horário, que é o da regra da mão direita, né, que é o desenho que está aqui, eu tenho que montar os meus vetores aqui no produto vetorial desse jeito assim, ó, 1, 0 e 0. Depois 0, 1 e 0. Que seria o x, o y e o z. Depois aqui o x, y e z. Desse jeito aqui, a gente vai produzir um vetor para cima. Tá? Agora, se eu inverter os vetores aqui, se eu fazer, vou fazer aqui em cima assim, ó, IJK, aí eu vou colocar 0, 1 e 0. Depois 1, 0 e 0. Se eu só invertir a posição dos vetores, aí eu estou fazendo o produto, esse vetor aqui, ele vai estar para baixo. Aí a minha regra da minha mão direita está para baixo. Aí seria a situação aí essa seta que eu fiz aqui no primeiro caso está vindo para baixo, né? Então quando eu coloco IJK, coloco primeiro 0, 1, 0, 1, 0, 0, então o produto vetorial está para baixo. Que aí então seria o sentido aqui, né? A regra da mão direita então está invertido esse desenho aqui. A regra da mão direita estaria para baixo, tá? Esse desenho que eu tenho aqui da mãozinha aqui só dá certo, né? Quando eu coloco então primeiro o vetor do jeito que está aqui, ó, esse primeiro vetor 1, 0, 0, depois 0, 1, 0, e aí o sentido então é esse sentido que está aqui, ó, tá? Se eu colocar desse jeito que está aqui, aí então o sentido vai ser o sentido contrário. A regra da mão direita vai apontar para baixo, mas eu teria que dobrar a mão, essa mão aqui eu teria que dobrar ela para baixo, porque aí eu estou no sentido contrário, tá? Isso tudo tem a ver com aquela questão que nem eu falei lá da corda lá. Qual dos lados que você puxa primeiro, tá? Então, por exemplo, quando a seta está que nem eu estou apontando aqui de amarelo, então eu estou puxando primeiro a corda que está apontada aqui para o lado X e depois a de Y, por mais que eu tente impor essa força simultaneamente. Quando eu estou aqui que nem de roxo aqui, então eu estou puxando primeiro a extremidade do Y, a ponta para o lado do Y, e depois a do X. Tá? A primeira força que eu puxei foi a do Y, então por isso que digamos, a força, né, o vetor vai ter indicação para baixo. Aí você vai falar assim, mas e esse daqui que você fez aqui com o X na parte negativa? Esse daqui também tudo tem a ver com a questão de quem eu coloco primeiro também, né?
Se eu fazer, se eu colocar assim, ó, menos, né, porque agora aqui está para o lado de cá, então o x está na parte negativa, 0 e 0, aí depois 0, 1 e 0. Então, se eu utilizar os vetores desse jeito, então a regra da mão direita, no caso, estaria apontado para baixo. Então, eu estaria no sentido horário. Tá? Então, minha regra da mão direita seria para baixo. Então, eu estou indo de x para y. Agora, se eu inverter e fazer de y para x, né, que seria então assim, ó, IJK, de y para x seria assim, 0, 1, 0, menos 1, 0 e 0. Aí se eu fazer o produto vetorial desses vetores do jeito que está aqui, né? Aí o que vai acontecer? Aqui o vetor vai estar apontado para cima. E aqui o vetor está apontado para baixo. Então essa segunda situação que eu estou falando aqui é quando a gente está no sentido... Está fazendo a regra na mão direita, mas aí está apontado para baixo, ou seja, eu estou no sentido horário, tá? E essa situação aqui é quando eu estou, que vai dar o vetor para cima, é quando eu estou no sentido anti-horário. Então, a regra da mão direita, ela funciona perfeitamente, só que a gente também tem que, além de analisar a regra da mão direita, a gente tem que analisar quem são os vetores que a gente vai colocar, qual é a posição que está os vetores, porque dependendo da posição dos vetores, o produto vetorial ele aponta para cima. E dependendo de como eu coloco, o produto vetorial aponta para baixo. Pode fazer um aprofundamento dos estudos usando ali o livro do Paulo Bolo, Geometria Analítica com Tratamento Vetorial. Obrigado pela atenção e até a próxima videoaula.